família! Um beijo no coração de vocês. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a ordem das unidades de milhar. Nós já estamos algumas aulas falando sobre unidade, dezena, centena, primeira, segunda, terceira ordem. E hoje nós vamos acrescentar mais uma ordem. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos prestar atenção ao conteúdo de hoje? Vamos? Eu tenho certeza que vocês vão aprender bem direitinho como vocês pegaram nas outras aulas. Aprenderam nas outras aulas. Então vamos revisar antes de entrar propriamente no conteúdo das unidades de milhar, na ordem das unidades de milhar. Vamos só relembrar um pouquinho as outras ordens, usando o nosso material dourado. No material dourado, a tia já mostrou para vocês que esses cubinhos, eles representam a unidade. Por isso que eles vêm soltos. Olha aqui como eles vêm soltinhos. Então, eles representam o quê? A unidade. Todos estão soltos. Olha só, a tia vai separar 10 aqui, tá? Vou separar aqui 3, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos separar 9, tá? Separei 9 cubinhos aqui, então eu tenho 9 unidades. Quando a gente pega esses cubinhos assim soltos, a gente formou no material, a gente pegou do material dourado a unidade e a gente tem o quê? A primeira ordem. Outra coisa que eu expliquei sobre o material dourado, quando a gente tem aqui esses cubinhos que eles representam a unidade, aqui eu tenho 9. Peguei mais um, formei 10. Lembra que a gente falou sobre grupinho, formando grupos de 10? Quando eu formo um grupo de 10, eu deixo de usar esses cubinhos soltos e passo a usar uma barrinha dessa aqui. É isso? Uma barrinha. Porque ele vai ter o quê? 10 cubinhos aqui. Formei um grupo de 10. E um grupo de 10 unidades, eu vou ter o quê? Uma dezena. Vou colocar aqui, tá? Porque, deixa eu pegar aqui, ó. Pra gente colocar a fita. Vamos tentar colocar aqui na casa das unidades os nossos cubinhos soltos, tá? Vou colocar eles até espalhadinhos, ok? Tá aí as unidades. Depois, quando eu pego esses cubinhos e formo um grupo de 10, eu vou ter uma dezena e vou formar a segunda ordem. Então, no material dourado, eu posso utilizar várias barrinhas dessa daqui, que vão ser vários grupinhos de 10. Lembra que a gente estudou isso, né? Então, eu posso pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 grupos de 10. Então, eu formei uma centena. Para mim não ficar com esse grupinho aqui, vários grupinhos de 10 na mão, no material dourado, 10 barrinhas dessa daqui, um grupinho de 10 barrinhas dessa, eu posso trocar por uma plaquinha dessa, que vai ser uma centena. Então, eu vou trocar. É a mesma quantidade, mas eu troco no material dourado.
Por quê? Porque aqui vai ter 10 grupinhos de 10 que vai representar a centena, certo? E a centena, ela faz parte de que ordem? A unidade da primeira ordem, a dezena da segunda ordem. E a centena, ela vai fazer parte de quê? Vamos colocar a placa aqui. A centena, ela vai fazer parte, ó, da terceira ordem. Então, eu posso pegar no nosso material dourado várias plaquinhas dessa daqui. Então, vou ter 1, 2, 3. Eu vou ver se vai ter as 10. 4, 5, 6, 7. A tia não tem as 10, mas digamos que a tia tivesse as 10 plaquinhas aqui. 10 plaquinhas dessa daqui, de 100. Se eu tenho 10 plaquinhas de 100, eu posso contar. 10 plaquinhas de 100, quantos que eu vou ficar? Eu vou ficar com 1000. Então, no material dourado, 10 plaquinhas dessa daqui, eu vou formar um cubo desse, porque vai ter o mesmo tamanho. Olha só, tá vendo? No material dourado, de solto, eu formo uma barrinha, da barrinha eu formo uma plaquinha e de 10 plaquinhas eu formo um cubo. E esse cubo se refere a 1000. 1000. Um cubo desse é 1000. E esse 1000, ele vai formar a nossa quarta ordem. Não vou colocar ele aqui no nosso QVL, porque ele pesa. Vou deixar ele aqui na mesa, tá? Então, vai formar a nossa quarta ordem. Tia, por que os outros têm só U, D, C e aqui tem U, M? Alguém aí de casa perguntou. Muito bem. U de unidade, D de dezena, C de centena. E o M não significa significa, ó, unidade de milhar, tá? Porque quando a gente vai trabalhar agora essa quarta ordem e a gente vai se referir sempre a um número de unidade usando o nome 1000, 1000, 2000, 3000. Então, a gente vai usar um numeral da unidade e usando o nome 1000, que vai fazer parte de quê? Da quarta ordem. Então, a unidade de milhar faz parte da quarta ordem. E a quarta ordem eu vou juntar 10 grupos. Olha a importância daquele conteúdo que a tia trabalhou lá naquela aula, formando sempre grupinhos de 10. Eu tenho unidades que são qualquer coisa soltas, qualquer número soltos. Quando eu formo grupinhos de 10, um grupo de 10, eu formo a dezena. Quando eu formo 10 grupos de 10, eu formo a centena. Quando eu pego e formo 10 grupos de 10, né? De 100, 10 grupos de 10 eu formo na centena. E dali os 10 grupos das centenas eu vou formar 1000, que é uma unidade de milhar. E aqui a tia poderia até perguntar para vocês que número a tia representou aqui. Qual foi o número desse QVL? Olha só, esse quadro representa, no material dourado, ele representa o número 1000. Esse
plaquinha, no material dourado, representa 100. Esse daqui, 10, certo? E esses daqui é a unidade, que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu perguntasse para vocês aí de casa que número eu representei aqui, que número vocês iriam me dizer? Qual foi o número que a tia colocou aqui, usando o nosso QVL com as 4 ordens? Vamos lá? Grita bem alto para te ouvir. Isso, muito bem, gostei de ver. 1117. Olha só, 1117 foi o número que eu representei aqui no nosso QVL, tá? Se eu acrescentasse mais uma dezena no nosso QVL e retirasse um quadrinho aqui, que número nós iríamos estar representando? 1126 no nosso QVL, tá? Ah, vamos acrescentar mais uma centena? Vamos acrescentar mais uma centena aqui no nosso QVL, para a gente ver que número a tia está representando aqui para vocês verem aí de casa. E vou acrescentar também mais outra dezena na segunda ordem. Olha só, e vou retirar 2 cubinhos, ficaram só 3 ali. E vamos colocar o nosso 1000 na 4ª ordem. Olha só, coloquei o nosso 1000. Que número eu representei aqui no QVL usando as 4 ordens? Vamos lá, 1233. Muito bem. Então, nesse número 1233, se eu perguntasse a vocês, quantas unidades tem aqui neste número? Vocês iriam me dizer que tem 3 unidades. No número 1233, quantas dezenas tem? Olha aqui na segunda ordem e me digam quantas dezenas. Tem 3 dezenas. E na terceira ordem, quantos números tem? Quantas centenas tem? 2 centenas. E na 4ª ordem, quantos mil tem? Uma unidade de milhar. Quantas unidades de milhar tem aqui? Uma. Se tivesse 2 cubos desse, seria o quê? 2 unidades de milhar. Mas a tia só tem um cubo aqui e a gente só vai trabalhar representando 1 por conta disso. Certo? Vamos guardar o material e vamos usar nosso dinheiro, tá? Que a gente já vem usando nas outras aulas. Vamos usar, vamos dar outro exemplo, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso dinheiro. E vou colocar aqui no QVL algumas notas. Não sei se vai dar para colocar todos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui eu tenho 20 notas de 100. Eu formei o quê? 2 unidades de milhar, certo? Então, aqui eu vou e coloco duas notas de 100. Aqui eu coloquei uma nota de R$10, R$2 e uma moeda de R$1. Vamos lá. Então, aqui, na unidade, na primeira ordem, se eu tenho uma cédula de R$2 e uma moeda de R$1, eu tenho o quê? R$3. Aqui, na casa, na segunda ordem das dezenas, eu tenho o quê? R$10. Aqui na terceira ordem, eu tenho duas notas de 100. Eu tenho o quê? 200. E aqui eu disse para vocês que eu tinha 20 notas de R$100. Então, eu formei quantas unidades de milhar? Aqui na quarta ordem, a tia colocou em dinheiro. 2.000. Muito bem. Então, vamos descobrir aqui no nosso QVL qual o valor que a gente tem. Certo? Vamos lá? 2.212. Muito bem. Então, nós temos o quê? Descobrindo aqui o quanto a gente tem em real, mas aqui a gente tem o quê? Unidade. Quantas unidades nós temos? 3 unidades. Temos R$3. Dezena, se a gente tem R$10 aqui, nós temos apenas uma dezena. Nós temos duas notas de R$100. Então, a gente tem o quê? 2 centenas na terceira ordem. E a nossa quarta ordem, que é a unidade de milhar. Não cabe mais aqui, quando a gente completa 10 notas de R$100, não pode mais ficar aqui na centena. Ela passa para a quarta ordem, que é a unidade de milhar, certo? Então, se aqui eu tenho R$2.000, então quantas unidades de milhar eu tenho aqui? 2 unidades de milhar. Ok? Entenderam, pessoal? Então, nós temos essas 4 ordens para vocês estudarem no momento. Primeira ordem das unidades, segundas das dezenas, terceira ordem das centenas e quarta ordem das unidades de milhar. Muito bem. Agora, quando a gente usa tudo isso aqui nos números, né? A gente compõe o número e a gente decompõe esse número. Como assim, tia? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Formar, a gente pode descobrir como é que o número ele pode ser formado e quais são os números que são usados para formar aquele número. Vamos descobrir? Agora eu quero que vocês contem junto comigo até 3 para a gente fazer uma mágica para aparecer aqui atrás da tia um quadro. Vamos lá? 1, 2, 3. Tchan, 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 tchan.
instante apareceu. Vocês contaram até 3 e apareceu o quadro. Então, vamos ver o que é compor. Compor é quando a gente vai dizendo quais são as ordens que tem no número e você vai formar aquele número. Veja só. A tia colocou aqui, ó, compor. Vamos formar um número com as ordens que eu dei. Eu disse que aqui, neste número, eu dei as coordenadas de acordo com as ordens, né? E vocês vão descobrir que número é. Olha só, nesse número ele tem 2 unidades de milhar, 1 centena, mais 2 dezenas, mais 1 unidade. Ah, tia, como que eu vou compor esse número? Como que eu vou descobrir? Olha o segredo aqui. Aqui a tia está dizendo que na quarta ordem, a quarta ordem é o quê? Unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu estou dizendo que tem? Tem quantas? 2. Então, você bota aqui o número 2. Mais, aí você vem para a terceira ordem. Mais, quantas centenas? Quantas centenas eu estou dizendo que tem nesse número? Olha aqui. Número 1. Então, eu boto 1 centena aqui. Eu venho e coloco a centena. Terminou? Não, eu estou dizendo que além de 2 unidades de milhar, mais 1 centena, o número também tem mais quantas dezenas? 2 dezenas. Eu vou e coloco o número 2 aqui. 2 dezenas. Mais quantas unidades? Que é a primeira ordem, 1 unidade. Então, para compor esse número, 2 unidades de milhar, mais 1 centena, 2 dezenas, mais 1 unidade, eu formei o número 2121. Vamos ver outro exemplo. Eu vou apagar só os números e vou deixar as ordens, tá? Vamos apagar os números e vou deixar as ordens. Se eu colocar aqui 7 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 6 dezenas e mais 8 unidades. Como que a gente vai compor este número? Vamos escrevê-la aqui mais embaixo. É só observar o numeral que a tia foi colocando aqui. Eu pedi unidades de milhar, quarta ordem. Vamos lá compor. Qual foi o número? Olha aqui, vou circular para vocês verem de casa. Número 7. A terceira ordem, que é a centena, olha o número que eu coloquei aqui. Ele é o quê? O número 3. Então, colocamos aí 3 centenas. Quantas dezenas, que é a segunda ordem, eu coloquei aqui? Eu coloquei o quê? O número 6. Muito bem. Então, coloco aqui as 6 dezenas. E a unidade eu coloquei quantas? 8 unidades. Então, para este número que eu coloquei aqui, quando vocês aí em casa e junto com a tia, que número a gente formou? 7.368. Vamos dar mais um exemplo de compor o número, para depois a gente ver como é decompor, tá? Vamos lá. Eu vou colocar o número 1 na unidade de milhar. Vou colocar o número 2 na centena. Vou colocar 3 na
dezena e 0 na unidade. Vamos ver que número a gente formou. Na unidade, a tia disse que colocou que número? Isso, 1. Na centena, 2. Na dezena, quantas dezenas? Você vai olhando quantas a tia colocou. E quantas a gente colocou na unidade? Nada. Então, coloca o 0. Que número a gente formou? 1230. Agora, se a gente juntou esses números aqui, compor, a gente junta. Decompor, a gente vai separar todos esses números aqui. Para formar esse número aqui, vamos decompor esse número. Agora a gente vai o quê? Decompor. Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente compor, decompor, decompor, certo? Vamos lá. Formamos um número aqui, 1230. Quais são os números que a gente vai utilizar para formar esse daqui? Só foi esses números? Não, a gente usou 4 números que fizeram parte das 4 ordens. Vamos descobrir quais foram eles. 1230, certo? Vamos começar por aqui, né? A gente vai decompor aqui em cima esse número. 1230, a quarta ordem. A quarta ordem qual é? É o 1000. É isso, ó. 1000 representado aqui pelo número 1. Então, eu vou e coloco aqui, ó. 1000. Certo? 1000. 1200, que está aqui nesse número representado na segunda ordem, né? Na terceira ordem, pelas cenas, né? Isso? Representado pelo número 2, mas ele é uma centena neste número. Neste número, então, 1200. Então, esse número aqui, o número 2, neste número que a gente está vendo, ele representa uma centena, 2 centenas, que é 200. Então, a gente coloca aqui mais 200. Vamos agora para o número 3 aqui neste número. Esse número 3 aqui no número, ele não está aqui representando o número 3. Olha quando a tia pronuncia 1230. Então, aqui o número 3, ele representa as dezenas, que faz parte da segunda ordem, e é o quê? O 30, certo? É o 30. E o 0, que está representando as unidades, que não teve nenhuma unidade, tá? Então, nós vamos colocar que tá a primeira ordem. Então, aqui a gente, ó, decompôs este número. Então, a gente foi separando todos os números que a gente utilizou para formar esse número aqui. Olha só, para formar o número 1230, a gente usou que número? 1200 mais 30 mais 0. Vamos decompor outro número. Vou dar outro exemplo de decomposição. Vou colocar dessa vez o número em cima e vamos decompor ele embaixo. Vou botar 2 agora. 2325. Nós temos esse número aqui. Vamos decompor ele. Vamos separar. Vamos descobrir
todos os números das 4 ordens que a gente utilizou. Primeiro, esse 2 aqui não representa só 2 nesse número. Olha quando a tia fala 2.000. Então, aqui ele está representando o 2.000. Vamos colocar aqui, ó, 2.000. Mas esse 3 aqui, ele não vale só 3 neste número. Quando eu pronuncio, ó, 2.300. Então, eu vou decompor, ele vai passar para aqui, ó, 300. Certo? Continuando a decompor. Depois desse 3 aqui, que não é 3, mas ele representa 300, 3 centenas, nós passamos para esse 2. E esse 2 aqui, ele representa 2 nesse número? Não, ele representa 20. Olha quando a tia fala 2.320. Então, nós vamos colocar 300 mais 20. E vamos colocar o mais porque não terminamos. Ainda tem número ali na unidade. Quantas unidades nós temos? 5. Então, a gente acabou de decompor mais um número. No número 2.325, a gente precisou do número 2.000, do número 300, do número 20 e do número 5. 5 é unidade, faz parte da primeira ordem. 20 é dezena, faz parte da segunda ordem. 300 é o quê? Muito bem, centena. E faz parte de que ordem? Ótimo, da terceira ordem. E aqui, 2.000 faz parte de que ordem? Da quarta ordem, da unidade de milhar, certo? Então, decompor e compor e decompor é isso que a tia explicou para vocês. Não é difícil. Tem uma tarefinha no livro sobre essa questão de compor e decompor o número, tá? Mas mais pra frente a tia vai dar uma aulinha só sobre decomposição, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pergunta no WhatsApp, no privado da tia, tá? Um abraço!